Muito bom dia, seja bem-vindo ao canal Oswaldo Lobo, é uma honra ter você aqui conosco. Antes de mais nada, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo e comenta aqui embaixo os seus pedidos de oração, o que você tem precisado, temas para a gente poder conversar aqui num próximo bate-papo, numa próxima entrevista do podcast. Eu sou o pastor Arthur Lobo e hoje eu tô aqui com o pastor Oswaldo Lobo. Fala, povo lindo do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Hoje vamos falar um pouquinho, a gente tem tratado de coisas essa semana, né? Semana passada nós falamos sobre demônios que entram em objetos, né? Espíritos imundos que atormentam, infernizam lugares. Por que isso acontece? Inclusive, oramos, né? Foi no vídeo passado. Foi. E hoje o assunto é: como é que eu sei que eu estou recebendo um ataque espiritual? Porque tem muita gente que fala, será que isso aqui é um demônio ou é a maldade humana? Será que isso aqui é uma operação de um espírito imundo? Ou é algo natural? Ou é algo cultural? Como é que eu consigo identificar um ataque? O assunto de hoje vai ser uma benção. Sintomas de ataques espirituais. Antes da gente começar, pessoal, a gente está aqui com a nossa viagem a Israel em janeiro de 2026, de 15 a 26 de janeiro de 2026. Não fique de fora, a gente tem aqui, o pessoal pergunta, tem vagas limitadas? Sim, tem vagas limitadas, é poucas pessoas que vão, tá bom? A gente não faz caravana muito grande, então o pastor Lobo vai estar durante toda a viagem, vai estar toda a viagem, tomando café da manhã, almoçando, jantando, vai estar no mesmo hotel que vocês, no mesmo ônibus que vocês o tempo todo, então não perca essa oportunidade. A gente tá aqui já avisando porque agora ainda dá tempo de você poder parcelar no cartão, poder entrar em contato com a operadora, ver a melhor forma de pagamento para você, porque a gente ainda tem aí praticamente o restante do mês, o restante do ano, né? A gente tá no meio do ano, até lá pelo menos 6 meses pela frente, 6, 7 meses pela frente, a gente já tem até janeiro, tá bom? Então, você quer dar uma palavrinha sobre isso? Então, é uma viagem que a gente vai por lugares, são sítios arqueológicos, tanto na Jordânia. Pessoal, poxa, pastor, Jordânia por quê? Porque boa parte daquilo que a gente lê na Bíblia acontece na Jordânia. Você vê que o próprio Abraão, ele sai do Iraque, ele passa pela Jordânia, né? Entrando em Canaã, vai para o Egito e volta. Jacó, ele vai para Padã Arã, que é a Jordânia, e ele volta casado com Raquel, ele traz junto consigo Bila, Zilpa, ele traz consigo os seus filhos, ele tem 12 filhos, uma filha, seria a 13ª, né? Ele acaba entrando na Terra da Promessa e tudo acontece ali, na Jordânia. Então é um lugar maravilhoso, a gente vai passar por sítios arqueológicos. Há um local chamado Petra, que é uma cidade que foi construída na pedra. Assim, é um dos lugares mais fascinantes que Deus me levou na minha vida. Lindo, lindo. Tem alguns lugares assim que marcaram a minha vida. Um deles é a Jordânia, e depois a gente entra pela Galileia e faz todo Israel, mas fica só na parte norte, né? Onde a gente não tem muita gente pergunta, tá tendo alguma confusão? Não tá tendo confusão nenhuma. Eu sei que a mídia tem que se alimentar disso, mas a confusão que ainda tem é em Gaza, mas Gaza não tem mais nenhum poder de reação. Gaza fica muito longe, a gente vai ficar mais na região de Tel Aviv e Jerusalém, é uma região que é costeira ali praticamente entre o Jordão, fica espremida entre o Jordão e o Mar Mediterrâneo. É uma benção lá. Eu vou estar lá, não iria para um lugar que há problema, ainda mais levando a minha esposa. Pastora Fabíola vai comigo. Não, jamais. Não deixe para se inscrever no final, não. Tá bom? Corra agora que ainda dá tempo, tá bom? Então, o DDD de contato lá da operadora de turismo é 41 98802 8808. Você pode falar com o Rubens. Rubens é o dono lá da operadora e ele tá cuidando de tudo isso pra gente. Além disso, a gente tem os nossos livros que estão lá à disposição no institutoexo.com. Então, tudo isso que a gente vai tratar aqui hoje e que a gente trata também nos outros vídeos, você pode se aprofundar muito mais no conteúdo dos livros, e cada um desses livros, eles são um curso na nossa plataforma de cursos, que daí tá lá no pastorlobo.com. E o plano, temos lá o plano Êxodos, os combos, os cursos individuais. Plano prêmio, né? Plano prêmio, E aí você pode ver o que é o mais adequado para você estudar, para aprender, para você mesmo, independente se você trabalha em algum ministério, na sua igreja ou não, para você aprender mesmo, você tem todo esse conteúdo lá à disposição
pra você, tá bom? Gente, a pessoa pergunta por que tem diferentes planos. Porque tem a pessoa que quer fazer um curso só. Não, eu quero fazer uma intercessão em chamas, eu quero fazer o sangue nos umbrais, eu quero fazer o curso. O curso é videoaula. E esse curso, gente... São seminários que foram gravados. Tem gente que compra o curso. Quanto tempo fica? A gente libera o curso de 40 horas para a pessoa fazer em 4 anos. É muito mais do que tempo suficiente, mas tem gente que, me dá mais tempo. Não. Tem gente que quer fazer mais do que um curso, ele compra os combos, né? É que nem você vai, vem o sanduíche com a batata frita e o refrigerante, que também ele quer 2, 3 cursos. E tem os cursos, eu quero fazer todos. Então o que ele faz? Ele paga uma parcela muito pequena, mensal, plano prêmio, e esse vai ser reajustado, que ele está há 7 anos com o mesmo valor, então a gente vai reajustar ele, então aproveite. Isso aí. Bom? Tá bom? Então vamos lá. Sintomas de ataques espirituais. Quando a gente fala sobre sintomas de ataques espirituais, a gente está estudando uma forma pela qual a gente recebe ataques, né? A gente está estudando o que a gente está... O que nos leva a receber esses ataques. Boa certo? pergunta. Então, quando a gente entra nesse assunto no mundo espiritual, o que leva as pessoas a serem atacadas no mundo espiritual? Em primeiro lugar, o fato dele ser humano. Né? Quase estar respirando. O diabo não poupa ninguém, não, tá bom, gente? Existem 4 tipos de ataques. Nós fizemos uma live aqui, né? É tentação, opressão, possessão e oposição. São 4 ataques. 4 ataques que a Bíblia legitima e eles dizem que acontece. A tentação, a opressão, a possessão e a oposição. Tá bem? Nem todo mundo fica possuído. Não é nada disso. Você perguntou o que leva a ser atacado. Então, tentação. Qualquer ser humano vai ser tentado. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado e não pecou. Se você nunca leu, leia Mateus 4, Lucas 4. Jesus está no deserto de Jericó, ali o diabo tentou. O diabo tentou ir na cruz. Se tu és filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. Imagina Jesus descer para a cruz. Da cruz a gente estava frito. Então a gente não tinha mais esperança pra gente. Tentação, todo mundo sofre tentação. Opressão, todo mundo sofre opressão. Você vai ver que muita gente na Bíblia fica oprimido. Às vezes uma cidade inteira. Em Juízes 6, você vê que Israel ele era oprimido, Jerusalém, pelos midianitas. Né? Que são povos hoje que seriam um pedaço norte da Arábia Saudita. Seria isso. Agora, a possessão demoníaca não. A possessão demoníaca aí tem uma razão. Qual é a razão da possessão demoníaca? É o pecado. Seja a consagração que você foi... A gente pode fazer uma live sobre herança espiritual. Há muito tempo a gente não fala sobre isso, né? Mas também existe a iniquidade que a pessoa ela gosta de alimentar. Ela gosta de ter ódio. Ela gosta da rebelião. Ela gosta do exercício do pecado, porque o pecado, em algum momento, dá um prazer para ele, dá uma da vida. Minha vida é me vingar de quem me fez mal. Eu vou ser alguém especial para provar para meu pai que eu não sou aquele João Ninguém que ele disse que era. Há um interesse de vingar. E tem a oposição. Você vê que Satanás ele se opõe ao sacerdócio. Zacarias 3:1, falei sobre isso um pouquinho. Se opõe a Paulo. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 2:18, eu quis ir a Tessalônica e Satanás me impediu. Então existe bloqueio satânico. Existe uma percepção de que existe o inimigo que quer. Agora, nós terminamos o último podcast aqui, falando sobre espíritos que habitam em casa, né? Nós tratamos de Efésios 4:27, não dê lugar para o diabo, e aí o lugar aí, você usou a palavra legalidade, eu gosto de usar a palavra pecado, ou permissão, ou jurisdição. Qual o sintoma? Não é assim, o diabo não faz um sorteio e diz, eu vou te atazanar. A Bíblia deixa clara que se você obedecer a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir. Tem gente que é indolente. Tem gente que não reage. Tem gente que fala, é vítima. É só vítima. É aquela pessoa que, tô doente, ora por mim, jejua por mim, cuida de mim. Mas ele não cuida dele, ele não jejua, ele não ora, ele não quer ir pro culto. Se puder trocar o culto por um programa de domingo, um shopping, um passeio no parque, um jogo de futebol, um namoro, ele troca.
Mas ele, quando a água sobe e vai bater na testa, ele fala, cuida de mim. Tem gente que gosta de sofrer. Já viu gente que gosta de ficar doente? É. Já viu? Sim. Menino, bota a camisa, não abre a geladeira descalço. Não é isso? Vai tomar uma friagem. É verdade. Tem gente que gosta de ficar doente. Provoca. Pô, mas de novo, ele tá com febre de novo, ele tá doente de novo. Ele provoca. Uhum. Tem gente que, assim, ele gosta de viver atormentado pelo diabo. Ele não reage. Ele não chega na casa dele e toma posse da casa dele e diz, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. Ele não faz isso. Ele gosta de sofrer. Qual é o sintoma? Eu quero entrar nisso. Existem ataques que são chamados ataques individuais e pessoais. O primeiro desses ataques é a falta de paixão espiritual. Uhum. A Bíblia não chama isso de mornidão espiritual. Aliás, chama, mas diz que pode chegar num nível de frieza. A própria cidade de Éfeso, que é para quem Deus dirige essa carta, né? Carta de Paulo aos Efésios, e depois o anjo fala à igreja de Éfeso, eu tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Quem dera, né? Fosse frio ou quente. A igreja de Laodiceia era morna. Eu tive ano passado em Laodiceia, uma cidade riquíssima. Laodiceia fica num cruzamento entre a cidade de Tiatira e Éfeso. Uhum. Então o povo ganhava dinheiro. Naquele tempo não tinha papel, moeda. Era prata, ouro, enfim. As roupas brilhantes, que eram caríssimas, né? As peças que eram feitas de artesanato, e deixavam num banco. Laodiceia era a cidade de uma irmã de um dos imperadores. O nome dela, por acaso, era Laodiceia. Que é do ladinho de Colosso. Lembra da cidade dos Colossenses? Exatamente. E quem pastoreava a igreja de Laodiceia, para ódio aí das pessoas que não gostam, que falam nisso, era uma mulher. O nome dela era Ninfa. Colossenses 4:11. Ninfa tinha uma igreja, era pastora de uma igreja dentro de casa, né? As pessoas não gostam. Não! Que é um negócio interessante? O apostolado acabou com Paulo. Gente, a Bíblia diz que Barnabé era apóstolo, né? Atos 14:14. Diz que Andrônico e Júnia eram apóstolos. Romanos 16:7. Diz que Timóteo e Tito, eles eram apóstolos, né? Filipenses 2:25. Então, tem gente que gosta. A função apostólica, ela não existe mais. Mas a unção apostólica, a vocação apostólica, existe. É aquele que progride, né? Que multiplica. Já viu aqueles ministérios que o cara... ele tem um dom apostólico. É o mesmo dom de Efésios 4:11. Mas voltando aqui. Lá em Laodiceia, Deus fala o seguinte, eu tenho contra ti, Efésios, né? Que deixou o primeiro amor. Ele já estava avisando, ó. Ele está avisando na primeira carta. Porque o grande avivamento de Éfeso, nós estamos falando de sintomas de ataque espiritual. Olha como é que Éfeso foi atacado. Quando Paulo chega em Éfeso, e está ele e Lucas lá. Estava ele e Lucas. Entre outros. Eles encontram 12 apóstolos de João Batista. Aí perguntaram assim, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles falaram, nós nem ouvimos falar no Espírito Santo. Aí eles perguntam, que batismo vocês foram batizados? No batismo de João. Então o evangelho chegou pela metade lá. E João, ele batizou para quê? Para arrependimento. Jesus batizou para perdão de pecados. Aí eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles são batizados no Espírito Santo. É interessante isso. E há um grande avivamento de maneira que as pessoas começam a queimar os seus pergaminhos de feitiçaria, suas obras de ocultismo, eles queimam. Uhum. Aí, gente, há um avivamento em Éfeso extraordinário. É ali que nasce a escola. Ali Paulo, ele fica por 2 anos pregando num lugar chamado Escola de Tirano. Uhum. Ele ficou ali. É uma igreja forte ali. Uhum. Era hoje o maior sítio arqueológico que eu já fui na minha vida foi lá, em Éfeso. Só que quando Paulo escreve, 5 anos depois que ele plantou a igreja, ele escreve, não se embriaguem com vinho.
Vai dar confusão. A dissolução. Enchei-vos do Espírito, com cânticos, com hinos, com salmos. Aham. Quer dizer, a igreja já estava tendo um problema de carnalidade. 50 anos depois, quando João escreve, a igreja já está o quê? Já deixou o primeiro amor. Então, um dos sintomas é a falta de, a gente chama de vitalidade. A pessoa perde a vontade pelas coisas de Deus, ela perde a vontade pelo compromisso com Deus, ela não consegue mais avançar. Ai, pastor, eu não consigo romper. Esse é o primeiro É sintoma. literalmente a paixão, aquele primeiro amor. É. Exatamente igual, quando a pessoa fica já sem fria, sem sal, já não é mais a mesma coisa. Ela tem vontade de tudo, sabia? Menos de ir à igreja. Ah. Pô, vamos. Aí tem igreja hoje que tá aí multiplicada em células, né? Pô, vamos lá em casa. A gente come uma pizza, ora um pouco, faz um estudo bíblico, compartilha aqui um problema e também uma vitória. É daí que as pessoas também não conseguem ler a Bíblia, né? Tem vontade de ver série, ver novela, ver um Netflix, tudo. A Bíblia é um livro espiritual. A tua carne nunca vai querer ler a Bíblia. A carne, ela não gosta das coisas do espírito. Efésios 6 diz que eles vivem lutando assim. Um quer uma coisa, outro quer outra. A carne não quer buscar Deus. A carne quer glória, a carne quer status, a carne quer poder, a carne quer prazer. A carne não quer orar. A carne quer um buffet de churrasco. A carne quer fritura, quer doçura. A carne quer delícia. A carne quer... Ai, eu quero dormir numa cama. Que orar? Tá chovendo, tá frio, tá quente, o banco é assim, eu quero ficar no meu sofá aqui, ó, bem fofinho, na minha cara. Você repara que toda vez que a pessoa se desvia, na Bíblia, é porque ela prospera. A prosperidade, ela dá conforto. Você sabe que você precisa fazer exercício físico. Aí vai pra academia, aí em vez de aproveitar para subir as escadas lá, sobe de elevador, sobe de escada rolante. A carne não gosta de nada espiritual. A carne não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia. Então é um sintoma de que a carne está vencendo. Aí eu não digo nem que o diabo está vencendo. Quando é que eu vejo que é um sintoma de ataque? Quando a pessoa, ela quer tudo menos aquilo que é ligado ao espírito. Ela não quer ouvir o louvor, mas quer ouvir música secular. Entendeu? Ela não quer ler a Bíblia, ou ouvir a Bíblia. Hoje tem muita Bíblia. Eu quero até indicar para as pessoas aqui, a gente tem um podcast, chama Lobocast, lá no Instagram. No Instagram, no Spotify. Spotify. Quantas mensagens tem lá? A gente deve ter umas 30 mensagens. Tá lá, Lobocast, dá uma olhada lá. Então, a pessoa não quer ouvir uma mensagem de um pregador que as pessoas gostam de carnalidade, entendeu? Esse é um sintoma de carne. Ele consegue ver novela, ele consegue ver série, mas não consegue ler a Bíblia. Entendeu? É isso. Então, esse é um dos sintomas, né? E frustração e ansiedade extrema, isso leva também a esse tipo de comportamento, leva a entender que a pessoa está sofrendo um ataque espiritual ou que está se afastando daquilo que ela deveria estar focada no reino de Deus? O espírito imundo, ele ataca de diversas maneiras. Eu estudei na minha vida inteira sobre guerras. Guerra do ópio. China contra a Rússia. Guerra sino-chinesa. Não só a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Por exemplo, Napoleão, antes de ser derrotado, ele vence 6 coalizões. São 6 confederações. Tem hora que é Suécia, Rússia, Inglaterra, Prússia contra Napoleão. Napoleão desce o pau neles, vence. Ele tem táticas. Então tem hora... Por que diz que Napoleão... tu tá aí do jeito que Napoleão perdeu a guerra. A guerra mais importante que Napoleão é considerado, ele vence Austerlitz. Foi ali que ele... Ali ele se agigantou. Ele já era um jovem oficial quando ele cerca Toulon. Toulon é uma cidade francesa, mas que era contra a Revolução. Era contra a Revolução Francesa. Aí Napoleão vai lá, ele garoto, ele toma um golpe de baioneta, mas ele toma a cidade de Toulon. Então eles vão dando para ele o quê?
ele tem vitórias impossíveis. Por quê? Porque ele sabe fazer guerra. Ele sabe vencer guerra. O crente, ele não sabe vencer guerra porque ele não conhece a arma que ele tem. Não conhece a Bíblia, não conhece a oração, não conhece o jejum, não conhece o nome de Jesus, não conhece a unção do Espírito de Deus. Isso tudo é só teoria. Raso, né? Hã? O conhecimento do cristão é muito Ele raso. tem só teoria. Ele não sabe o que o sangue faz, ele não sabe o que a unção faz. Ele quer unção, mas para que você quer unção? É. Napoleão, ele ganha um lugar. Hoje é a República Tcheca. Chama-se Austerlitz. A gente pensa uma estratégia inteligente. Então, em guerra, você acha que o inimigo vem pelo lado? Por que Napoleão perdeu o Waterloo? É outra guerra. Ele vai ser derrotado porque ele é atacado pelas costas. Ele está enfrentando um duque, um general inglês chamado Duque de Wellington. E ele é atacado pelas costas por um inimigo que ele achou que tinha vencido, que é o exército prussiano. Ele tinha vencido o exército prussiano já. Aí falou, acabou. Aí ele vira as costas para atacar um dia de chuva, um dia complicado. E aí ele é derrotado porque enquanto ele está atacando os ingleses, os prussianos vêm pelas costas dele. É por isso que ele diz, ó, tu tá aí do jeito que Napoleão perdeu a guerra. É. O inimigo, você falou sobre frustração e ansiedade. Ele tem diversas formas de oprimir a mente, de gerar frustração, de criar ansiedade sem motivo. Tá ansioso por quê? Não sei. A pessoa tem uma irritação. Por que você está irritado? Você sabe de onde? A gente chama É isso uma confusão do propósito. confusão sem propósito. Qual o propósito disso? Não tem propósito. Uhum. Às vezes acontece, sabe o quê? Você está em casa, o teu filho está irritado, mas eu dou tudo para esse garoto. O que você quer? Comida, toma. Mamadeira, toma. Chocolate, toma. Brincadeira, toma. Brinquedo, toma. Papai, colo, mamãe, peito. Ele está irritado. Então existem ataques, isso são ataques individuais, ataques pessoais. Quer ver um negócio, você falou confusão? Falta de direção. Aí é uma confusão sem propósito. Morte, pra onde que vai? Não tem. A intenção de Satanás é tirar o crente do objetivo. Quer ver? É tirar a igreja do objetivo. Quer ver eu tirar a igreja do objetivo? As pessoas começam a discutir por que o fundo é preto. No fundo da igreja. É. Pintaram o fundo de preto, porque hoje, ó, a gente tá aqui No estúdio. num estúdio, se não for o preto é que dá. A sensação de profundidade. Exatamente. E o branco, Vai pra por que você não bota qualidade da branco? imagem. Já reparou? Porque tem um negócio chamado backlight compensation na câmera. É a compensação de luz de fundo. Aí dá um brilho, fica ruim. Então, aqui é o contrário. A luz, vocês não estão vendo aqui, mas a luz vem de lá pra cá. Tá vendo que meu rosto tá iluminado aqui? E aqui ele fica escuro. O fundo tem que ser preto. Aí as pessoas na igreja pintaram a igreja de rosa. Você imagina o problema de Jesus, que foi para Jesus expulsar o demônio daquela mulher dentro da sinagoga. Os fariseus ficaram irritados. No sábado, não. Na nossa denominação, não pode curar no sábado. Vem qualquer dia da semana. Já imaginou isso? Então, essa falta de propósito acontece quando? Quando o diabo começa a fazer mais importante a tradição do que a fé. Por que a minha igreja não tem o ministério ABC? Não, porque na nossa tradição, eu enfrento isso. Eu sou um pastor batista. Tem tradição. E aí, O pessoal ele fica preso naquilo ali, né? E não consegue sair. Então, enquanto outras igrejas estão crescendo, criando todo tipo de ministério que você possa imaginar, aquela igreja que fica presa àquele quadrado ali, não podemos ter esse tipo de ministério, não temos esse tipo de ministério, acaba que vai perdendo força com aquilo que a gente tem feito hoje. Na época da pandemia, a gente teve um exemplo claro disso. Quantas igrejas antes eram contra o culto online? E na pandemia todas morreram, não sobreviveram, pelo menos a grande maioria. a grande maioria não sobreviveu. Aí vira besteira. Não é a televisão que é pecado. Então não é a televisão que é pecado, então vamos ter o culto online. É o que passa. Hoje, aqui tem a televisão. É. Quem tá assistindo a gente agora tá vendo pelo smartphone, pelo tablet, pelo computador, pela televisão. Exatamente. Então não é a televisão pro pecado. Hoje, lá na nossa igreja,
nós colocamos 3 telões. Telões grandes. Enormes, são 3 televisões enormes. Então, Arthur, quando a gente fala sobre confusão de propósito, o diabo, ele adora isso, desorganizar a cabeça das pessoas. Eu já fui pregar, isso aconteceu comigo em 2 igrejas. Olha que eu já preguei, acho que eu já preguei em umas 500 igrejas. Meu ministério, ele explodiu e prosperou quando o meu pastor, ele me liberou. Eu era preso dentro do ministério, meu ministério ficava... Meu ministério não, deixa eu corrigir aqui. O ministério que Deus me deu, o ministério não é meu, o ministério é de Deus, ele me dá, ele me toma a hora que ele quiser, né? Para não parecer aqui, ai, meu ministério. Ninguém tem ministério. O ministério é da igreja. O dom é para a igreja, não é para a gente. Mas aí um dia o pastor botou a mão na minha cabeça no meio do culto, assim. Não sei se você estava lá, você era garotinho. Aí ele me abençoou, falou, vai. Gente, eu saí pregando. Teve um ano, não sei se foi 2006, 2017, 2016. Eu cheguei a pregar em 20 países. Preguei no Chile, preguei nos Estados Unidos, preguei em Portugal, preguei no Japão, preguei na República Tcheca, preguei na Suíça, preguei na Alemanha, preguei na Itália, preguei na Espanha, preguei na França. Gente, eu saí pregando tudo que é lugar. Aí fui no Egito, fui para Israel, fui para Jordânia, fui para Turquia. Gente, foi uma loucura. Pensa assim, um ano que eu só fiquei fora. Uhum. E aí, lógico que você obedece à cultura local. Tem igreja que serve ceia num copinho desse tamanho. Tem igreja que serve ceia num cálice desse tamanho. Você tem que... Uma garrafinha de... Tem que tomar, eu já tomei. Na Argentina é assim. Fui numa igreja assim. Em Portugal é assim. Mas um cálice assim, ó. Aí eu tomei uma bicada. Aí o pastor, não, tem que tomar o suco inteiro. Tá bom, pastor. E era um suco forte, sabe? Pão de ceia. Já foi pão puma, cortadinho. Aí tem lugar que é um pãozão. Eu fui numa igreja que é um pãozão enorme. A gente que fatia o pão francês em várias... Hoje eu entrego a ceia num copinho com um pãozinho, parece um creme cracker, um pão sem fermento. Clube social. Clube social. Gente, já fui em tudo que é lugar. Teve um lugar que o cara falou assim, você não vai pregar se você não botar gravata. E eu já tive o meu tempo de usar gravata porque era cultura. Pastor ia de gravata, acabou isso. Hoje quem usa gravata, acho que nem gerente de banco não existe mais gravata. É tudo online. Eventos bem específicos, como casamento. É o tribunal, lógico, você vai respeitar. É o traje, ó, esporte fino, ou então gravata horizontal, gravata vertical, a gente tinha isso, né? Gravata borboleta. É chamada gravata horizontal. Isso aí. A vertical é assim, né? Uhum. Então tem isso. Agora, quando a pessoa fica mais preocupada com isso, você tem que se vestir com decência. Mas tem gente que está perdido em costume. Não estou criticando a igreja. Mas aí o que acontece? Gera uma confusão. Entendeu? E as ovelhas se perdem. Gera uma confusão. Entendeu? A gente tá caminhando pro final aqui. Não, tem que falar mais 2 coisas aqui. Antes da gente encerrar. Então aí você vai dar os últimos pontos aí finais pra gente poder concluir. Fechando aqui então, pessoal, antes da gente continuar, os livros estão lá disponíveis na plataforma www.institutoexo.com. Tá aí na tela pra vocês. Tá aí. Cada livro ele tem o seu curso correspondente lá na plataforma de cursos, que estão lá no www.pastorlobo.com ou cursos.pastorlobo.com, que era a tela que estava aí. Você consegue liberar aí pra gente? Aí, tá aí pra vocês. Então aí, além do curso do plano premium, que é uma assinatura, você também tem os combos de cursos, também tem os cursos individuais. Então, tem gente que quer assistir tudo. Aí, ok, tem tudo aqui no assinatura. Às vezes você só quer assistir um e quer ter esse vitalício para você pro resto da vida. Aí você compra o individual ou o combo, né? Que daí são 2 juntos, né? Você pode selecionar lá da forma... Tem gente que quer 2, 3 cursos. Tem até combo triplo, né? Combo triplo, exatamente. Tá bom? E temos a nossa viagem de Israel aí em janeiro de 2026, de 15 a 26 de janeiro de 2026. Vamos estar juntos lá. Então, vamos estar juntos. Todos perguntam, as vagas sim são limitadas, tá bom? Não é uma viagem com muita gente. Então, corra agora, se inscreva agora para garantir, tá bom?
O Rubens é o dono da agência, então ele vai ele é- estar atendendo vocês no telefone. Ele é inclusive membro da igreja. Eu já fui com ele 6 vezes para Israel. 6 vezes. Já fizemos já Turquia, Jordânia, Israel com passagens, né? Na Espanha, com passagens na Turquia, com passagem na Alemanha, com passagem no Egito, com passagem, Turquia eu falei, Grécia também. Então era aquela região, né, onde aconteceu o avivamento, a reforma protestante, enfim. É uma viagem extraordinária. Você liga para ele, aquela informação, ele vai te dar toda a informação. Tá bom? O contato deles é o 41 98802 8808, tá bom? Fala lá com eles. A viagem inicialmente sai de São Paulo, né? E vai em direção à Jordânia, mas independente de onde você estiver, eles arrumam a logística para você pegar o avião Isso aí. do país onde você estiver, aonde você estiver, você consegue encontrar com eles direto lá na Jordânia, tá bom? O que a gente tratou hoje, eu quero dar destaque para esse livro aqui, ó, Blindagem contra as Trevas. Esse livro, eu trato especificamente dessa questão de sintoma de ataque, porque quando você fala sobre proteção espiritual, tem uma ideia de que alguém vai ficar isento de ataque. Não fica. Então, esse livro fala sobre conquista de vitória, né? Como liberdade das armadilhas, de antídotos contra o mal. Esse livro aqui, de fato, é um livro que você vai amar, você pode dar para quem não é crente, ele vai gostar muito, tá bom? Para gente encerrar, eu queria falar de mais 2 pontos que são sintomas, rapidamente. Fechar o assunto. A falta de paz. Eu quero que você imagine assim, um bombardeio, né? Satanás, ele gosta de bombardear a mente. Com todo tipo de pensamento que vai deixar a pessoa desanimado, vai arruinar a esperança. A intenção dele é tirar a paz. Pensa nisso. Ele vem para matar, roubar e destruir. Um outro sintoma chama-se irritabilidade gratuita. A gente falou sobre confusão sem propósito. Mas a irritabilidade é a confusão no lar, são brigas que eu fiz para você. Na verdade, ali está tendo uma confusão. São 2 vítimas brigando sem saber que Satanás é que está incentivando. A pessoa fica descompensada, né? Uhum. E existem aquelas... A confusão traz um forte desejo da pessoa de desistência. Abandona as coisas. Abandona ministério, abandona igreja, abandona família, abandona esposa, abandona filho, abandona faculdade, abandona emprego, ele causa um tumulto. Então, achar as pessoas que desistem de tudo. Então, já viu aquela pessoa fez 5 faculdades e não terminou nenhuma delas. Basicamente é isso. É isso. E um último sintoma é quando a pessoa quer retornar para as antigas escravidões. Ela começa a caminhar com Deus e ela sofre tentações para voltar, já está casado, quer voltar para o antigo amor. Quer lembrar de um romance que despertou nela emoções que agora o casamento não desperta mais. Ele tenta negociar para quê? Para envergonhar. Ah lá, ele começou e parou. Uhum. Ah lá, se converteu e voltou para a mesma lama, voltou para o mesmo chiqueiro, voltar... Exatamente. Tá bem, gente? Esses são sintomas de ataque. O assunto de hoje foi isso. Tem mais aqui. Curte, compartilha. Se você quiser ser membro, você vai ajudar o canal. Ser membro do canal. O link na descrição. E também tem aqui, seja membro, você vai lá, ajuda a gente tá tentando melhorar aqui o conteúdo para vocês. Exatamente. E te ajudar todo dia, tá bom? Gente, Deus abençoe, fique na paz, se inscreva aí, deixe seu like, compartilha com todo mundo esse vídeo, a gente quer alcançar o maior número de pessoas. E se você tá aqui até agora, porque você gostou do vídeo, então faz isso. Deixa compartilha lá, manda uma mensagem pra gente. Milhares de visualizações e pouco like, né? Então deixa o seu like. Gente, a gente tem um vídeo que tem 1.600.000, 800.000, 900.000. Gente, as pessoas veem o vídeo e não deixam. Não deixa o like. Isso aqui é like. Faz um like pra eles aí. Joinha, é isso aí. Tem uma mãozinha assim, dá um joinha aí, tá bom? Deus abençoe, gente. Deus abençoe, fica com Deus. Fica na paz. Até o próximo vídeo.